Bom, eu posso dar uma pincelada sobre isso, sim. Assim, o protocolo do Flamengo, ele é o protocolo do CT do Flamengo e da ida aos estádios. O protocolo da FERJ, que era o protocolo Jogo Seguro, era um protocolo também para jogos regionais, né? Então, é uma coisa muito mais segura, não envolve avião, não envolve viagens e tal. Então, já o protocolo da CBF e da Conmebol são protocolos que envolvem viagens internacionais ou nacionais. Você tem que fazer o teste com uma determinada antecedência. No jogo seguro, você fazia o teste na hora do estádio, um último teste na hora do estádio. E se tivesse alguém no estádio que apresentasse positivo, não jogava. Já o da CBF, você tem até 24 horas antes, entre 72 horas e 24 horas, você pode apresentar o exame médico. O da Conmebol também. O da Conmebol, acho que você tem mais uma distância maior do jogo. Cada um tem o seu protocolo. 5 dias. O Flamengo, 5 dias, né? Enfim, o Flamengo segue os protocolos das entidades para os jogos de cada entidade de administração esportiva. E o Flamengo segue o seu protocolo no CT. É muito mais fácil você controlar uma viagem de bate e volta, uma viagem curta, do que você fazer uma viagem de 8 dias. Então, assim, eu não consigo identificar claramente se houve uma falha. Certamente não é uma ciência exata, né? A única coisa que resolve essa questão é a vacina. O protocolo é para diminuir o risco. Certamente o protocolo dessa vez não conseguiu ser efetivo e aconteceu o que aconteceu. Não era da vontade de ninguém que acontecesse isso, nenhum clube quer. O Palmeiras não quer que aconteça com o elenco dele, o Flamengo não quer. Aconteceu e aí foi de uma forma tão violenta que pegou a todo mundo, dirigente, treinador, todo mundo. Rodrigo, mas, assim, basicamente as diferenças são essas. Rodrigo, já que estamos todos aqui muito preocupados com a saúde das pessoas, que ela está em primeiro lugar, né? Eu queria saber qual é a posição do Flamengo com relação à volta do público aos estádios, né? A gente tem uma discussão hoje na CBF, já há uma sinalização da Prefeitura que o Maracanã poderá receber até 1/3 de público, poderá receber, não quer dizer que vá receber. Eu queria saber qual é a posição do Flamengo com relação a isso. Entendi. Boa. Bom, cara, seguinte, cara, o Flamengo, ele é uma empresa e ele segue o que as autoridades vierem a determinar. Então a gente tem, por exemplo, o Caê falou aí que o Flamengo foi um dos maiores incentivadores do retorno do futebol. O Flamengo, como qualquer empresário, ele conversou com a sua entidade de classe, que no caso era a federação, e com as autoridades. E eles é que chegaram a um denominador comum de que o futebol sem público era uma entidade de baixo risco, de baixo impacto para os atletas. E o Flamengo, então, voltou a jogar quando as autoridades permitiram. O Flamengo voltou a treinar num determinado momento, primeiro fazer atividades esportivas, porque o Flamengo teve uma leitura da legislação de que era permitido, dentro da empresa dele, fazer treino com distanciamento entre os atletas, treinos físicos e tal. E depois o Flamengo veio a treinar com bola mesmo, com proximidade, quando a prefeitura liberou. Da mesma forma vai acontecer agora. Várias atividades estão sendo liberadas. Vai chegar o momento dos estádios serem liberados, logicamente com diversos protocolos de segurança e, logicamente, com capacidade reduzida. Os restaurantes foram reabertos, os cinemas foram determinados a abrir aqui no Rio de Janeiro, não sei em outros lugares, teatro, palestras, assembleias, já foram liberadas. O futebol ainda não foi. Mas o Flamengo está conversando com as entidades e o Flamengo se colocará como do lado que for determinado. Então, assim, se for determinado fazer o futebol com o público reduzido, com protocolo de segurança, nós vamos vender os ingressos para o público reduzido com protocolo de segurança. As pessoas têm que ter consciência
das suas saúdes. Ou seja, hoje em dia os atletas do Flamengo não querem jogar bola nessas condições. Eles não querem correr esse risco. As pessoas, a torcida, tem que saber se ela quer ir ao estádio com distanciamento, com regras de ouro, ou se ela não quer ir. Então, assim, se for liberado, o Flamengo vai vender o número de ingressos que for permitido. Isso eu entendo, Rezec, que não tem nada a ver com a situação que nós estamos falando hoje. Porque hoje estamos falando de uma situação de contato e de falta de protocolo. Já lá na torcida, se eventualmente for liberado, o dia que for liberado, vai haver, primeiro, a vontade do torcedor de ir ou não. Segundo, a questão do protocolo de segurança, ou seja, vai ter que ter distanciamento, não vai poder ter contato físico, vai ter que ter cadeiras em volta, parece que são 4 metros quadrados. Então, assim, se isso for feito um dia, o Flamengo vai cumprir como ele cumpriu lá atrás. Assim, basicamente, é isso que o Flamengo pensa. Agora, a gente sabe que existe uma pandemia e a gente está sensível a isso. Mas quem tem que liberar aos poucos as atividades esportivas é o poder público. André Hernan, Rodrigo, fala Galvão, claro. Rodrigo, me permita discordar de você, que eu acho que tem sim uma coisa a ver com a outra. Essa questão de adiamento do jogo do Flamengo, essa questão de Libertadores, volta a insistir, o São Paulo vai voltar no mesmo lugar que o Flamengo de Quito, o Palmeiras está voltando de Assunção no Paraguai, os times estão por aí circulando. Santos joga hoje no Equador. Como é que é, perdão? O Santos joga hoje no Equador também, contra o Delfim. O Santos joga hoje no Equador, o Atlético Paranaense jogou ontem também fora, em suma, a questão de segurança, né? O público, por coincidência, a volta estaria marcada para o dia 4, para o domingo, dia 4, o jogo do Flamengo. Então, a posição que você traz agora, o Flamengo vai obedecer às determinações. A própria CBF diz que vai discutir isso, a reunião com a CBF começa às 4h30, mas que isso está sendo discutido pela Federação Carioca e pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Claro, se for determinado, cabe ao Flamengo vender X número de ingressos, o Flamengo vende. Mas está ligado sim. Está ligado sim. Qualquer movimentação nesse sentido. Veja só. Na Europa, o problema é muito anterior. Tem no mínimo 3 meses a mais. A Inglaterra continua sem público. A Itália liberou agora para 1.000 pessoas que são convidados de gente da linha de frente que lutou contra o pior momento lá na pandemia. A Inglaterra continua fechada, a Alemanha continua fechada, vamos por aí afora. O nosso caso é mais recente, o número de casos acontecendo, o número de mortes diárias acontecendo no Brasil ainda é muito maior que na Europa. Qual é a lógica que teria de se abrir ao público agora? Veja o basquete americano, é uma bolha sendo jogado em Orlando. Se foi o primeiro torneio de futebol lá também, e a Fórmula 1 não tem público. Gente, qual é a lógica que existe? Então eu queria saber a posição do Flamengo. Claro, se for determinado, o Flamengo vai vender os ingressos. Qual é a posição do Flamengo depois? Porque o Flamengo está vivendo um drama muito grande, Rodrigo. O Flamengo está vivendo um drama muito grande. Eu queria tanto que você dissesse assim, o Flamengo é contra. Te juro que queria. Queria muito que dissesse. Como quero dizer que concordo com o presidente, com o Andrés, presidente do Corinthians, quando diz assim, se não for igual para todo mundo, o Corinthians não entra em campo. Está certo e correto. Os times de São Paulo já disseram, o Hernando está sempre muito a par de tudo do time de São Paulo, o próprio Palmeiras, que eu acabei de criticar, também já disse não. O São Paulo já disse não. O Santos já disse não. Me parece absurdo. Me parece um grande absurdo esse momento querer abrir para público. Então eu queria saber, não a posição do Flamengo, a gente vai vender ingresso, se tiver ingresso para vender, se o torcedor quiser ir, se quiser voltar. O Flamengo tem uma posição? Olha só, a questão, eu estou aqui, eu olho a questão, eu sou vice-presidente jurídico, eu olho essa questão sempre de um ponto de vista jurídico. Eventualmente, o Flamengo deve ter colocado pessoas do seu staff para discutir as questões do ponto de vista médico e do ponto de vista de logística, junto à federação, como as entidades de classe
a Firjan, a Fiesp, a Confederação Nacional do Comércio representam o comércio. Quem representa o Flamengo nessa discussão é a Federação do Rio de Janeiro, como a indústria do Rio de Janeiro é representada pela Firjan. Então, assim, eu não tenho elementos aqui para falar com você e sobre o que o Flamengo acha certo ou errado. Eu sei, o que eu consigo ver do ponto de vista jurídico é que a Prefeitura tem baixado normas de abertura de atividades comerciais, empresariais, industriais, algumas com um pouco mais de aglomeração, outras com menos. O que eu vejo do ponto de vista de comparação dessas atividades é que o futebol ele é praticado no estádio. O estádio é um local aberto, é um dos lugares que tem menos risco do que, por exemplo, assembleias. As assembleias, palestras, congressos estão liberados e são feitos em locais fechados. O voo comercial, eu fui para Brasília em junho e eu fui enlatado um do lado do outro, eu de máscara, eu não peguei. Então, assim, os cientistas estão estudando isso e certas atividades são liberadas. Eu tenho certeza que a TAM, a Gol, sei lá, ou qualquer outra companhia aérea, quando o governo determina que volte, ela vai lá e começa a botar seus voos aos poucos. Da mesma forma, eu acho que vai acontecer com o futebol. O simples fato de abrir para as torcidas não quer dizer que as torcidas vão lá se aglomerar ou correr risco. As pessoas que têm IgG positivo, por exemplo, vão querer ir ao jogo. As pessoas que ainda não pegaram vão pensar 3 vezes. As pessoas de mais idade vão passar longe. Mas eu acho que, se retomou para alguns, o governo deve ter os critérios dele para retomar para outros. Eu não sei quando vai acontecer, se é no dia 4 de outubro ou se vai ser depois. Eu sei que o Flamengo tem profissionais da área médica, de logística e cientistas trabalhando junto com a Federação do Rio de Janeiro e com o município do Rio de Janeiro para encontrar o melhor caminho.